Nesta aula vamos abordar perguntas de pesquisa e variáveis. Uma pergunta de pesquisa pode ou não conter uma resposta prévia. Essas que contêm uma resposta prévia são consideradas de hipóteses de pesquisa. A hipótese pode ser de dois tipos: hipótese de diferença e hipótese de associação. Aqui nós temos os três tipos básicos de pergunta de pesquisa. A pesquisa descritiva, por exemplo, qual a prevalência de cárie dental na cidade de João Pessoa? Qual a prevalência de diabetes no Brasil? Uma pergunta da hipótese de diferença, por exemplo, indivíduos que consomem mais açúcar têm mais cárie do que indivíduos que consomem menos açúcar? Indivíduos que consomem mais açúcar têm mais prevalência de diabetes do que indivíduos que consomem menos açúcar? E o terceiro tipo é o tipo de hipótese de associação. Será que à medida que o consumo de açúcar aumenta a prevalência de cárie dentária? Será que à medida que o consumo de açúcar aumenta a prevalência de diabetes? Na associação se investiga se mudanças gradativas numa variável são acompanhadas por mudanças gradativas em outra variável. Dependendo do tipo de pergunta de pesquisa, nós podemos ser direcionados para uma análise que vai ser chamada de análise estatística inferencial, com testes de diferença ou testes de associação, ou análise estatística meramente descritiva. Qual a importância das questões de pesquisa? Não são apenas uma importância didática. As importâncias, elas também são com relação ao planejamento. Um estudo bem planejado requer que todas as questões de pesquisa sejam consideradas. Ao fazer um estudo que tem 3 questões de pesquisa envolvidas, se o pesquisador apenas abordar 2 delas no planejamento, ele pode subestimar as dificuldades e o custo daquela pesquisa. Esse ponto é tão sério que, recentemente, a Associação Americana de Estatística, pela primeira vez na sua história, publicou uma recomendação e nela está escrito que os estudos devem elencar claramente todas as hipóteses exploradas. Existe também uma implicação na análise estatística após o estudo ser realizado. Cada pergunta deve ter uma análise estatística separada. Aqui vamos adicionar um conceito bastante importante, que é o de hipótese nula e hipótese alternativa. Nós temos aqui o tipo de pergunta com hipótese de diferença e hipótese de associação, azul e verde. A hipótese nula, ela traduz na ausência de diferença e pode ser representada por médias de grupos ou medidas de grupos que são iguais. Aqui nós temos G1 igual a G2. A hipótese alternativa é quando existe a diferença, aqui representada pelo G1 diferente do G2. No caso da associação, se não existir uma associação, se diz que aquilo é a hipótese nula e a hipótese alternativa é chamada de hipótese com a existência da associação. Um ponto a ser ressaltado é que sempre é possível rejeitar a hipótese nula. Isso foi recentemente destacado também nesse mesmo artigo da Associação Americana de Estatística. Vamos agora ver as variáveis. Variável é uma característica de uma situação que pode apresentar diversos valores. E aqui nós temos os conceitos muito úteis em estatística. Variável independente, também chamada de fator, e variável dependente, também chamada de desfecho. A variável independente, a possível causa, ela pode ser ativa, quando o pesquisador ativamente confere ela ou dá aos participantes, e pode ser atributiva, quando ela já é existente. Por exemplo, quando se estuda o efeito de drogas ilícitas no sistema nervoso, o pesquisador ele não vai administrar essas drogas ilícitas nos indivíduos. Suponhamos que sejam indivíduos, seres humanos. São indivíduos que naturalmente já tomavam aquelas drogas e ele seleciona os drogados e os não drogados. Na ativa, o pesquisador ele ativamente prescreve uma droga. Alguns voluntários e outros não recebem aquela droga. Essas variáveis elas interferem muito no tipo de estudo quantitativo. Nós temos aqui o estudo experimental, que basicamente é aquele em que o fator ou variável independente
foi ativamente colocada pelo pesquisador, e o estudo chamado observacional, quando a variável independente, o fator, é do tipo atributiva. Todas essas variáveis dependente e dependente, elas podem ter níveis de medida. Aqui nós temos eles divididos em níveis em vermelho, categóricos, e em azul, não categóricos. Então eles podem ser do tipo nominal, por exemplo, são nomes que não se diferenciam quantitativamente, mas sim qualitativamente. Por exemplo, gênero, time de futebol. Pode ser do tipo dicotômica, por exemplo, doentes e não doentes, medicados e não medicados. Pode ser do tipo ordinal. Então existe um ordenamento crescente, mas as diferenças entre elas não são numericamente iguais. Por exemplo, um estadiamento clínico de um câncer. O câncer está no estágio inicial, no estágio intermediário, no estágio avançado. Se sabe que o estágio intermediário é mais grave do que o inicial, mas não se tem como quantificar isso em números. A esses estágios também são chamados de scores. E o quarto tipo é a distribuição normal, que muitos chamam de dados numéricos. Por uma razão muito específica, são chamadas de distribuição normal, e nós vamos ver nas próximas aulas. Então nós temos diferentes subtipos. Intervalar, que não tem um zero absoluto. A razão, com um zero absoluto. E os dados numéricos discretos, que apenas podem ter valores finitos não fracionados, 1, 2, 3, 4, 5, e os contínuos, que podem ter 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. Dependendo do tipo de nível de medida, nós podemos realizar testes estatísticos paramétricos, como é o caso dos dados que têm distribuição normal. Aqui nós temos intervalar e razão. E aqueles outros que não são distribuição normal, nós fazemos a aplicação dos testes não paramétricos. Com relação ao número de variáveis independentes, os estudos podem ter até uma variável independente ou mais de uma variável independente. É muito comum encontrarmos na literatura o termo estudo fatorial, experimento fatorial, análise fatorial. Simplesmente isso implica que dois ou mais fatores, duas ou mais variáveis independentes estão envolvidas. Nós podemos ter uma hipótese de uma pergunta de pesquisa de diferença usando vários fatores naquela diferença, um estudo fatorial de diferença, um estudo fatorial de associação, também chamado de regressão multifatorial. Aqui nós temos alguns exercícios para serem realizados após o entendimento do assunto dessa aula. Então, classificar os níveis de medida das seguintes variáveis, identificar variáveis dependente e dependente em cada caso, identificar o tipo de hipótese e as hipóteses nula e alternativa para cada um dos casos abaixo.